Vamos lá? Esperando aqui o pessoal entrar. Vamos lá, começamos então. Boa. Pessoal aí entrando. É isso aí. Vamos entrando, vamos entrando. Vamos lá. Pessoal entrando. Opa, Lelê. Aqui a coisa é roots, hein? Aqui não tem essa, hein? Não tem jeito não. Boa noite, a Luzia. André Barros também, tamo junto, sempre aqui. É isso aí, moçada. É isso aí. Não, Cláudia, já tá aqui participando aí. É, o tilt que geralmente dá coisas daqui do meu Instagram. Coisa de louco. Sempre doideira. Juliana, a aula do capítulo 10 não está no YouTube? Tá sim, é a aula dos atos processuais. Pelo menos no meu canal do YouTube tá, no canal do YouTube da editora eu não sei dizer. O CPC comentado chegou, boa, Luzia. E aí, Tarta, beleza? Grande, Tartucci. Mazola, fechamos uma live aqui com Mazola, vai falar sobre produção antecipada de provas. Renato Castro, lusitano como eu, professor de processo civil do Distrito Federal, também vai estar com a gente na live, vai falar sobre saneamento, ele que é juiz de direito. Cortou o cabelo, cortei nada, Laura, é que eu acabei de tomar banho. Aí como eu acabei de tomar banho, eu meti aquela chapada. Não usei gel, né, porque durante o meu isolamento social, que já dura 6 meses agora, eu fiz 2 promessas que eu venho cumprido até então. De não usar gel no cabelo nenhuma vez e não colocar calça. Então eu até agora tenho cumprido essas 2 promessas que eu fiz de isolamento. Então eu vivo de shorts, bermuda, e eu penteio no máximo, mas quando está molhado ele parece que foi cortado. Mas na verdade não foi cortado não, tá? Bom, vamos lá, né? Então hoje a gente está aqui com essa nossa live, dentro daquele projeto Estude com o Autor, da editora Juspódio, que tem como objetivo direcionar o estudo de vocês, tomando como base, né, pelo menos no meu caso, o Manual de Direito Processual Civil. Nós chegamos já ao capítulo 11, que é o capítulo dos vícios dos atos processuais. Então, para quem tem a edição atual do livro, é a página 474 do CPC. Nós vamos começar por aí. E com os lembretes, para quem não está acostumado aqui com essa live, os 2 lembretes iniciais tradicionais. Primeiro, que se houver algum questionamento que você queira que eu responda a respeito desse capítulo do livro, você mande um e-mail para o estudecomoDaniel@editorajuspodium.com.br e aí eles me mandam um e-mail, eu respondo e assim a gente cria um canal de comunicação, tá? E o cupom, né? A gente tem essa tradição. Hoje, na semana passada o cupom foi do meu CPC comentado. Essa semana a gente volta a oferecer o cupom do manual. É capaz a gente sempre inverter um livro e outro, mas de qualquer maneira a gente vai hoje liberar o cupom assim que acabar a live para o manual de processo civil, né? Aquele desconto que vai até as 20 horas, curtinho, para você correr aí e aproveitar. Bom, o artigo 11, ele é significativamente o artigo, né? O capítulo 11, ele é um capítulo significativamente curto, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o anterior, que é o capítulo 10, putz, não dá nem para saída, né? E é um capítulo que, na verdade, é concentrado em temas principais, né? Então, como é que ele está estruturado? A gente tem aqui uma introdução, que no final das contas é uma introdução básica, mas para aquela galera, né, e o nosso amigo Tartucci entrou aí, deu uma boa noite, que está acostumada a estudar, né, para concurso, tem que estudar direito civil, né, inevitável. E aí você geralmente tem um estudo mais aprofundado dos 3 planos, né, do plano da validade, do plano da existência e do plano da eficácia dos atos jurídicos. E aqui é basicamente nessa introdução, eu rapidamente vou tentar te direcionar nesses 3 planos naquilo que vai nos interessar efetivamente durante o capítulo, né? Porque nós vamos aqui tratar de vícios e os vícios formais, eles estão no plano da validade, né?
Então, o ato, para ser válido ou inválido, ele primeiro tem que existir, e aí, uma vez que o ato exista e seja válido, ele, em regra, gera efeitos. Quando ele não é válido, ele, em regra, não gera efeitos, mas aí há para nós, aqui no processo civil, o princípio da instrumentalidade das formas, a gente vai falar daqui a pouquinho dele, que vai inverter um pouco essa situação. Mas, de qualquer maneira, é só para te situar nesses 3 planos e fazer o recorte, né? Dizer, olha, basicamente, esse é um capítulo direcionado ao tratamento do plano da validade, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos para o ponto 11.2 para tratar da distinção relevantíssima e que muita gente acaba se atropelando entre vício e nulidade. São coisas diferentes, né? Por quê, Daniel? Porque nós trabalhamos com muitos atos processuais solenes. É a característica do nosso sistema processual. E quando a gente trabalha ato solene, isso significa apenas uma coisa. São atos que dependem do preenchimento de requisitos formais. É isso, é só isso. E a partir do momento em que o ato é praticado em desconformidade com essa previsão legal, ou seja, a partir do momento em que o ato é praticado sem atender aos requisitos formais que a lei exige, você tem um vício. Perceba, esse ato é invalidado. Só isso. Só isso. É o que basta para ele ser um ato viciado. Um ato viciado. É o vício. E aí nós aqui no processo civil entendemos o seguinte, que é quase como eu costumo brincar com meus alunos, né? Que existe mais ou menos um acordo tácito entre os sujeitos processuais e o legislador. E esse acordo tácito é mais ou menos assim. Por que eu pratico atos processuais? Eu pratico atos processuais porque eu tenho um objetivo dentro do processo. Então, quando eu pratico o ato processual, eu, na verdade, o pratico visando um objetivo. Então, Daniel, por que você apela de uma sentença? Você apela de uma sentença porque você tem como objetivo a sua reforma ou a sua anulação. A partir do momento em que você pratica o ato e atinge o seu objetivo, é gerado um ou mais efeitos processuais. Como assim, Daniel? Imagina a sentença de novo e a apelação. A partir do momento em que você interpõe a apelação, é gerado o chamado efeito obstativo. Ou seja, a sua apelação, ela impede que a sentença gere o trânsito em julgado, atinge o trânsito em julgado. Então você obsta o trânsito em julgado pela interposição do recurso. Perceba, o seu objetivo não é impedir o trânsito em julgado. O seu objetivo é a reforma ou anulação da sentença. Mas ao praticar o ato e atingir esse objetivo, alguns efeitos programados pela lei serão gerados. Como é que funciona então, Daniel, esse acordo tácito que você estava dizendo com o legislador? É mais ou menos naquele estilo, me ajuda a te ajudar. Quem quer rir tem que fazer rir. O legislador ele vira para você e fala assim, camarada, deixa eu te falar um negócio. Eu tô mandando você fazer desse jeito aqui. É a forma que eu estou determinando para a prática do ato. Se você me respeitar, eu te consagro. Como assim você me consagra? Se você fizer como é que eu estou mandando, eu garanto que o seu ato vai atingir o objetivo e vai gerar os efeitos programados pela lei. Então é aquela história. Se você cumprir a formalidade, é uma garantia de que você vai conseguir o que você pretende. E essa é uma informação que muita gente pode pensar ser surpreendente até certo ponto, né? Porque a processualística moderna, ela desce o sarrafo na formalidade, né? Desce o sarrafo na formalidade, no formalismo excessivo e tal. Agora, o que a gente precisa pensar e lembrar é que a formalidade é segurança jurídica. Principalmente para as partes, a formalidade é uma segurança jurídica contra arbitrariedades judiciais. Então perceba, se a lei diz que o ato pode ser feito oralmente,
O juiz não pode me obrigar a praticar o ato na forma escrita, porque a forma oral está garantida em lei. Então é uma segurança que eu tenho contra a arbitrariedade do juiz. É claro que eu não estou aqui defendendo, né, o formalismo excessivo, não, isso aí não. Mas a formalidade em si, ela não é um erro, ela não é um vício, ela não é prejudicial, ela não é ruim. Se a gente parar para pensar um pouco, ela é boa, porque ela gera segurança jurídica aos sujeitos processuais, em especial às partes. Só que é o seguinte, meu amigo, minha amiga, a mesma mão que acaricia é a mão que castiga. Então o legislador, ele está te dizendo nesse diálogo tácito, obviamente que você nunca vai ter concretamente, mas ele está te dizendo assim, ó, se você fizer que nem eu estou falando, vai ser bom para você. Agora, eu sou amigo de quem é meu amigo. Porque se você descumprir a forma que eu estou prevendo, meu querido, aí eu vou te aplicar uma sanção. E que sanção é essa, Daniel? É a nulidade. Eu sei, e inclusive cito a doutrina contrária à indicação da natureza de sanção processual para a nulidade. Isso está desenvolvido nesse tópico 11.2. Mas aparentemente a doutrina majoritária, e eu comungo deste entendimento, fala da nulidade como justamente a sanção pelo descumprimento da regularidade formal. E é daí que a gente cria o binômio ato viciado-nulidade. O ato viciado é o ato nulo. E Daniel, afinal, qual é essa sanção chamada nulidade? O que acontece efetivamente? O seu ato não gera os efeitos programados pela lei. Então o seu ato, por ser viciado, ele não gera os efeitos programados pela lei, e a isso nós damos o nome de nulidade processual. Você pode achar que é sanção, que não é sanção. A natureza jurídica, ela acaba não sendo tão relevante. O que interessa é você entender o raciocínio. Ok? Muito bem. Só que aí, esse binômio, ato viciado, ato nulo, vício, nulidade, ele é quebrado pelo princípio da instrumentalidade das formas. Porque o princípio da instrumentalidade das formas, ele chega para dizer o seguinte: vem aqui, ato viciado, vem aqui. Vem aqui, ato formalmente imperfeito. E aí o ato vai. Aí você pode estar pensando, né? Vamos sanear esse ato, Daniel. Vamos sanear esse ato. Eu sei que agora o CPC tem várias previsões de saneabilidade dos vícios, primazia do julgamento do mérito, princípio da cooperação. Beleza, beleza. A ideia de você sanear um ato viciado é de fato pauta no CPC de 2015. Mas perceba que se você sanear o ato viciado, você não precisa mais da instrumentalidade das formas. Por quê? Porque a partir do momento que você sanear o ato viciado, ele se torna formalmente perfeito. E a partir do momento em que ele se torna formalmente perfeito, você volta àquele acordo tácito com o legislador. Ora, se ele agora é formalmente perfeito, eu vou atingir o objetivo pretendido e os efeitos programados pela lei serão normalmente gerados. Então, a instrumentalidade das formas, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: ela não saneia o ato viciado. Ela vai trabalhar com o ato viciado para sempre. Ele nasce viciado e morre viciado. Ninguém vai consertar esse ato. Esse ato vai ser errado, formalmente falando, para sempre. Mas, diante deste ato viciado, você será chamado a fazer duas perguntas. Então, vem aqui. O que foi? Esse ato viciado aí, ele impediu a parte de atingir o seu objetivo? Não. Eu acho que aqui não, Daniel. Aqui a parte, mesmo não fazendo na forma determinada pela lei, ela conseguiu atingir o seu objetivo. É mais ou menos, aqui o pessoal que mora em São Paulo vai entender melhor o que eu vou dizer. Eu moro em São Paulo, meu irmão mora em Santos, né? Eu posso ir para Santos por duas estradas,
que é a estrada Imigrantes, que é a mais nova, e a Anchieta, que é a mais antiga. Perceba, se existe uma regra formal dizendo, Daniel, você tem que ir pela Imigrantes, isso não quer dizer que se eu pegar a Anchieta, eu não vá chegar no mesmo destino, que é a cidade de Santos. Então a ideia que eu quero te transmitir aqui é que é possível você seguir um caminho diferente do previsto em lei e chegar no mesmo lugar. Então o objetivo terá sido alcançado. Segunda pergunta, esse vício, esse teu desrespeito à forma legal, gerou prejuízo à parte contrária ou ao processo? Porque aí nós vamos adotar aquela já antiga, pacificada e certamente conhecida por você, máxima, de que sem prejuízo não há nulidade. Então aí trabalha o princípio da instrumentalidade das formas. É um ato viciado que será viciado para sempre, mas ele não gera prejuízo à parte contrária nem ao processo, e o objetivo da parte ao praticar este ato foi alcançado. Tá? Então, basicamente, é isso que eu vou tratar nesse tópico 11.2. Lembrando, né, ampassando o tópico, que quem sabe a minha explicação aqui tenha sido até mais completa do que está no tópico, porque há uma remissão no tópico ao princípio da instrumentalidade que não é tratado aqui especificamente, aqui ele é só mencionado, né? O princípio da instrumentalidade das formas é tratado lá no capítulo 3, que é o capítulo do processo, é um dos princípios que a gente trabalha lá, tá? Bom, aí no 11.3 eu vou buscar uma classificação a respeito desses vícios e correspondentes nulidades. O tópico 11.3, na verdade, ele é mais uma... Eu, se fosse você prestando um concurso, assim, para ser bem sincero, eu não me preocuparia muito com ele, não. Tá? Né? Bom, a Sara tá botando aqui, ó, o capítulo 3, o ponto 3.4.8, que é o instrumentalidade das formas. Obrigado aí, Sara. Então, esse tópico aqui, 11.3, é porque não é, né, como eu disse para vocês, que é nulidade, porque tem gente que acha que é sanção, tem gente que acha que não é sanção. E esse tópico 11.3, ele vai basicamente trabalhar com essa polêmica doutrinária. Eu, vou ser bem sincero, na minha experiência de professor de concurso público, nunca vi, né, essa polêmica doutrinária resultar numa pergunta. Então, se você, né, tá naquela vibe de, né, direcionar o teu estudo, esse 11.3 eu não me preocuparia muito com ele. Os tópicos seguintes, aí sim, você não vai ter como fugir, né? E aí o que vai acontecer? Haverá no nosso sistema processual uma gradação do vício. Vício mais grave, vício meio grave, vício pouco grave, vício muito grave. Então, nós, no processo, criamos 4 categorias de vício. E, na verdade, essas 4 categorias são como uma escada, né? Porque nós começamos com o vício mais baixo, com o vício mais michuruca, e vamos passando a aumentar a gravidade desses vícios. Você vai entender por quê a gente vai aumentar a gravidade desses vícios. E basicamente o que eu faço no tópico 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7 é tratar... Eita, hoje tá bom. Deixar o manual aqui de lado. É tratar dessas 4 diferentes modalidades de vício. Então eu começo, né, falando da mera irregularidade, é o 11.4. E a mera irregularidade, vamos ser bem sinceros, que é o vício mais suave, mais michuruca que tem, ele não tem consequência processual nenhuma. Por quê? Porque aqui você vai descumprir um requisito formal tão secundário, um requisito formal tão irrelevante, que o seu descumprimento não vai gerar qualquer consequência. O que você quer dizer com isso, Daniel? Eu quero dizer que esse teu ato, apesar de ser viciado, já que meramente irregular, ele vai gerar os efeitos, o objetivo vai ser alcançado
Na verdade, você vai tratar esse ato como se formalmente perfeito fosse. No máximo, alguém vai dar um pito em alguém aí. Alguém vai dar um pito em alguém? Por exemplo, se você fizer rasuras na peça, hoje isso é difícil numa peça eletrônica, né? Mas como a gente ainda tem processo físico, vamos imaginar esse. Se você fizer uma rasura, né, um processo físico, né, você escreveu lá e você faz uma rasura, tal, rabisca, perceba, é uma irregularidade, porque a sua peça ela não pode ter essas rasuras. Mas se essa rasura ela estiver bem identificada e se perceber que ali não houve nenhum tipo, né, de supressão de conteúdo essencial da peça, ou nenhum tipo de tentativa de ludibriar de alguma maneira o julgador, segue o jogo, né? A verdade é que aí não vai ter problema nenhum. Então, beleza, aquela peça lá tá com a rasura, não devia estar, mas vamos que vamos, né? O código de 73 isso acabou, mas era surreal, mandava você assinar as peças com caneta de tinta escura. Quer dizer, se você lá tivesse um dia lá, não tem caneta, aí você vê lá no teu, sei lá, na tua boca tem lá uma caneta da sua filha que passou lá, aquelas canetas, sabe, fosforescente, de verde limão. Aí você assina a peça com aquela desgraça, só tem aquela. Aí vai fazer acontecer o quê, Daniel? Tinha um requisito formal lá falando que a tinta tinha que ser escura. Essa tinta aí é clara. Ah, campeão. Então é uma contestação. Ah, não, então o réu é revel, Daniel, porque não tem como aceitar uma contestação assinada com caneta verde. Você só pode estar brincando. Então é aquela história, né? O máximo que o juiz vai falar, ô campeão, né? Isso aqui não é diário, né? Pra você fazer colorido. Assina aí de preto, né? Ou no máximo azul e segue o jogo. Então beleza, a ideia é essa. Então a mera irregularidade, na boa, segue o jogo e vamos embora, tá? Aí a gente passa, sobe um degrau. Sobe o degrau aí, moçada. Subimos um degrau para onde, Daniel? Nulidade relativa. Olha que interessante. A nulidade relativa, ela vai ocorrer quando você descumprir um requisito formal que foi criado para tutelar o interesse da parte. É isso. Então, como é que funciona? O legislador, muitas vezes, ele cria um requisito formal pensando em tutelar o autor, tutelar o réu, e aí esse requisito é descumprido. A partir do momento em que o requisito formal descumprido, desrespeitado, for um requisito de tutela do interesse da parte, nós vamos aí passar a trabalhar com a nulidade relativa. E a nulidade relativa, vamos conversar aqui, ela tem substancialmente 3 regras. Primeira regra, quem criou o vício não pode alegá-lo. Combinado? Então aqui a gente tem até uma questão de preclusão lógica, de proibição do venire contra factum próprio, boa-fé objetiva. Se você criou o vício, você não vai poder alegar. Então quem vai alegar, Daniel? Quem vai alegar é a parte contrária. E a parte contrária, ela tem um momento para alegar isso? Tem um momento. E que momento é esse? É o primeiro momento em que ela falar nos autos. Então, havendo o ato viciado e manifestando-se a parte contrária nos autos, sob qualquer pretexto, e não levantando esse vício, nós teremos o fenômeno da convalidação do ato viciado. Resultado prático, aquele ato, não obstante viciado, ele não poderá ter o seu vício reconhecido e passará a ser tratado dali para frente como um ato formalmente válido. Eu costumo dizer aqui que há uma verdadeira ficção jurídica, porque a gente sabe que aquele ato é viciado, ele vai continuar lá viciado, mas todo mundo vai fingir que ele é um ato válido para todos os efeitos jurídicos. E terceira regra, juiz não reconhece nulidade relativa de ofício. Ainda bem. Ainda bem. Daniel, tem lógica? É óbvio, ululante que tem lógica. Perceba, se o sistema cria uma regra para tutelar o réu, o autor descumpre essa regra, o réu que reclame. O juiz não tem nada a ver com isso. Não há nenhum valor de ordem pública envolvido aqui. O que há envolvido aqui é a violação de uma regra protetiva de um interesse privado de uma das partes. Então é natural que aquela parte que se sentir prejudicada que vá a juízo reclamar. O juiz, de fato, não tem nada a ver com isso, tá? Terceiro, vamos subir um degrau. Nulidade absoluta.
Na nulidade absoluta, nós temos um vício de novo. Só que esse vício, ele diz respeito a um requisito formal que existe para tutelar o interesse público. Então aí já é mais sério, né, Daniel? Aí já é mais sério. Quando o legislador ele criou esse requisito, ele pensou na tutela do interesse público. E aí, quando há uma violação, a gente vai ter a nulidade absoluta. Bom, e aí qual é, Daniel, a realidade da nulidade absoluta? Bom, primeira realidade. Qualquer das partes pode alegar, inclusive quem criou o vício. Se você comprovar que aquele que criou o vício o fez para levar algum tipo de vantagem, você pode até sancioná-lo de outras maneiras, uma litigância de má-fé ou alguma coisa que o valha. Mas continua ele a ter legitimidade para arguir a nulidade, tá? Segunda realidade, juiz. Juiz deve conhecer de ofício. O juiz é o grande tutor da ordem pública processual. Então o juiz tem o dever de conhecer de ofício. E a terceira regra, essa é a mais capciosa, que é a regra de que não há preclusão para conhecer a nulidade absoluta. Então a gente enche a boca para falar que a nulidade absoluta pode ser conhecida a qualquer tempo. Será? Então, nós temos aqui dois poréns nesta alegação. O primeiro porém é na alegação originária de uma nulidade absoluta em sede de RE e RESP. Por quê? Porque o STJ e o STF, eles exigem da matéria de ordem pública, inclusive, o pré-questionamento. O resultado na prática, portanto, é de que se você deixar para alegar essa matéria originariamente, ou seja, pela primeira vez no processo, em sede de RE e RESP, você não vai ter o teu recurso inadmitido. Ou seja, não adianta nada, né? Falar, você pode alegar, mas ninguém vai apreciar o que você alegou. Então, na verdade, eu já começo a dizer o seguinte, nulidade absoluta, você pode alegar até quando? Até o exaurimento dos recursos ordinários. Tá? E o segundo, porém, alguém até tinha colocado aí nas perguntas, isso aqui tá, né? Inclusive no manual aí, é o entendimento do STJ, voltado à nulidade absoluta, tá? Da chamada nulidade de algibeira ou nulidade de bolso, que acaba sendo uma exceção a essa ideia de que não há preclusão temporal à luz da boa-fé processual. Então o STJ ele entende o seguinte, olha, se você deixar para alegar uma nulidade absoluta somente no momento posterior, o momento adiantado do processo, usando, na verdade, essa alegação tardia como forma de levar vantagem de alguma maneira, aí o STJ pode reconhecer uma nulidade de algibeira, essa expressão, ou nulidade de bolso, e aí não admitir a alegação. Então a gente pode agora, né, diante do STJ, desse entendimento do STJ, afirmar que haveria uma preclusão temporal com fundamento na boa-fé processual. É meio cinzento, né? Porque, Daniel, eu não preciso alegar no primeiro momento, né? Não, acho que não, porque aí já é equiparar a nulidade relativa. Mas eu também não posso demorar muito para alegar, então, não pode. Agora, quanto que é esse demorar muito, perceba que haverá uma certa insegurança jurídica aí, né? Inclusive, né, se você quiser aprofundar esse estudo, lá na minha página do YouTube, Professor Daniel Neves, página do YouTube, vai lá, se inscreve lá, tá bacana. Eu tô postando todas as lives que eu faço, não só essas de estude com o autor, mas todas que eu faço, né? E eu fiz uma live sobre nulidades com o professor Heitor Sica, que é professor livre docente da USP de processo civil, e ele acabou fazendo uma análise bem crítica dessa tradição das nulidades, que é o que está no livro, né? O livro é um manual, não tem grandes pretensões, quer te ajudar a passar no concurso, se você é advogado, quer te ajudar aí no dia a dia forense, né? Agora, quem quiser dar uma olhada lá, dá uma olhada porque ele critica inclusive essa nulidade algibeira. Ele acha que isso causa uma insegurança jurídica tamanha no processo que não deveria ser admitida, que você deveria sancionar o malandrão, porque esse cara é um malandro, né? Um pilantra,
que espera um momento adequado para como, né, um zap escondido aqui né, o as, né, no poker, na manga, aquela desgraça. É um malandro, é um pilantra, né? Mas aí haveria outras formas, né, de você acabar punindo esse pilantra, mas ainda assim reconhecendo a nulidade, já que ela é absoluta. De qualquer maneira, dá uma olhada lá na minha página do YouTube, tem lá essa live, ficou muito legal. E por fim, a inexistência jurídica. E a inexistência jurídica ela é a mais grave, o mais grave dos vícios, por quê? Porque aí há um descumprimento de um requisito essencial do ato. Perceba, ele é tão essencial, mas tão essencial, que sem ele, o ato praticado não é o ato previsto na lei. É um outro ato. Por quê? Por causa da sua essencialidade. E é por isso que a gente vai falar que nesse caso há uma inexistência jurídica. Haverá uma inexistência jurídica justamente porque aquilo que está lá não é o ato processual que deveria estar lá. Tamanha a essencialidade do requisito que foi descumprido. Eu não sei que choque pode ser gerado em você, mas saiba que num cheeseburger o queijo é essencial. Até porque se você tirar o queijo, você terá um outro sanduíche, o hambúrguer. Daniel, o ketchup também. Ketchup também é essencial. Não é essencial. É gostoso? Eu gosto. Mas está longe de ser essencial. Tanto que se você pedir num restaurante um cheeseburger, dificilmente ele vem com ketchup. Geralmente o ketchup vem do lado, você põe se você quiser. Agora, se você pedir um cheeseburger e o cara trouxer pão e carne, você vai chamar ele e vai falar, campeão, você me deu um hambúrguer. Não um cheeseburger, é outro sanduíche. Tá aí. Entendi, Daniel. Ótimo. A inexistência jurídica, tá? Ô, Daniel, você pode me dar um exemplo? McDonald's, saudades. Então, McDonald's é aquela coisa ruim que é gostoso, né? É uma desgraça mesmo. Mas delivery não dá, né? Porque aí a batata vem, que é uma petição de miséria, aquela desgraça. O sanduíche vem naquele melhor estilo, Um Dia de Fúria, né? Lembra do filme? Que ele vai lá e fala, aquele sanduíche que você está me servindo, sanduíche todo fodido. Então, melhor esperar passar essa desgraça da pandemia e depois ir lá comer, tá? O vício do purê no cachorro quente. Então, perceba, isso aí é coisa de paulista, né? Aliás, milho, batata palha, isso aí é tudo frescura. Cachorro quente é pão e linguiça, né? Isso é o essencial. Então, se o cara vem com pão e sei lá, mortadela, fala, ó, filho, isso aqui é um outro sanduíche. Não é sanduíche, não é o cachorro quente. Mas vamos parar de falar de comida, porque o pessoal vai começar a ficar com fome aí, e aí vai ser aquela desgraça. Eu vou te dar um ato processual em que eu consigo te destacar esses 4 vícios. Vamos fazer isso? Eu acho legal. Que ato é esse, Daniel? A sentença. Um ato bobinho, a sentença. Imagina que a sentença, linguiça ou salsicha, não, salsicha, linguiça aí é choripã, né? Aí já é outra coisa, é outro departamento. Aliás, upgrade total, né? Porque cachorro crente, me desculpe quem gosta, comida horrorosa, né? Agora um belo choripã, né? Até me arrisco a dizer, viu, que num churrasco, se tiver pão, uma linguiça boa e um vinagrete, ó, se bobear, não precisa nem vir a carne, hein? Mas tudo bem. Eu estou tentando me desviar do assunto comida, mas de fato o assunto vem forte, né? Então vamos lá para a sentença? Vamos para a sentença. Então vamos imaginar o seguinte, uma sentença em que o juiz afetado, ele abusa do estrangeirismo. Então é latim para um lado, é francês para o outro, é inglês para outro. Mas perceba, não é a ponto de sacrificar a interpretação. É o frufru, é o extra. Se ele tirasse tudo aquilo que está em estrangeiro, a decisão dele seria a mesma, né? Então o que vai acontecer aí? Uma mera irregularidade. É irregular, Daniel? É claro que é irregular. A regra básica dos atos processuais praticados no Brasil é a utilização da língua portuguesa, obviamente, né? Então,
é uma irregularidade, mas tudo bem, paciência, né? De repente ele toma um pito ali da corregedoria ou do próprio tribunal num recurso, falou, campeão, segura a onda aí, né? Do seu estrangeirismo e tal. Eita, que desgraça. Aí vem a sentença sem o relatório. Você sabe para que serve o relatório da sentença? Ele serve para mostrar para as partes que o juiz que está sentenciando analisou o processo que ele está julgando. Então perceba, a exigência do relatório é, na verdade, dar uma segurança às partes de que o juiz sabe o que está decidindo. Então, é um requisito formal que tutela interesse de quem? Das partes, nulidade relativa. A sentença vem sem a fundamentação. Aí a fundamentação já piorou. Porque a fundamentação é o que legitima politicamente a atividade jurisdicional. Resultado, há um interesse público que vai além do interesse das partes para que as decisões sejam fundamentadas. É a questão da legitimação política do exercício da jurisdição. Nulidade absoluta. E aí vem uma sentença sem o dispositivo. Poxa, uma decisão sem dispositivo não é uma decisão. Porque é justamente no dispositivo em que se decide a demanda. Se não há dispositivo, não há decisão. Se não há decisão, aquele ato não é uma sentença. Porque a sentença é espécie de decisão, inexistência jurídica. Tudo bem? E para a gente encerrar o capítulo, né, que é o tópico 11.8, eu trato aqui de duas realidades da nulidade processual, que é, primeiro, o efeito expansivo. A partir do momento que a gente considera que o procedimento é a interligação de atos que logicamente se comunicam de maneira sucessiva, visando um objetivo final, nós temos, no caso, muitas vezes a subordinação lógica de atos futuros de atos anteriores. Então, aquela velha história, eu pratico um ato e os atos subsequentes são todos derivados deste meu ato anterior. É óbvio que a partir do momento em que eu anular esse ato, todos os atos subsequentes subordinados a ele, pelo efeito expansivo das nulidades, serão também anulados. E a ideia do confinamento das nulidades. É muito interessante essa lição. A ideia aqui é a seguinte. Imagina que você tenha um ato complexo. O que é um ato complexo, Daniel? É um ato que você possa dividir em partes autônomas. E aí? E aí você percebe que este ato, em uma das partes, é viciado. Perceba, se as demais partes do mesmo ato não tiverem vício e não forem subordinadas, acessórias, prejudicadas pela parte viciada, então a ideia das partes autônomas, independentes do ato. Aquele vício só vai afetar a parte que está viciada, né? Eu me lembro aqui de uma lição do Dinamarco, e com ela eu encerro fazendo homenagem, né, ao professor Dinamarco, que falava sobre a sentença ultra petita. E a época é muito triste dos nossos tribunais de anular a sentença ultra petita para que outra fosse feita no seu lugar, ignorando, né, os capítulos da sentença que também foram tratados pelo Dinamarca. Então o Dinamarca dizia assim, o autor pediu 10, o juiz deu 12. Aí o tribunal anula a sentença e manda fazer outra no limite de 10. Aí ele falava, mas peraí, até os 10 a sentença não é válida? O problema não está no que supera esses 10? Então o que nós vamos fazer? Vamos anular o excedente e manter os 10. E ele dizia, né, o exemplo que ele dava é muito significativo, muito forte, por isso que eu lembro. Falava, anular essa sentença é como matar um paciente que tem um pé gangrenando. Ele está com o pé gangrenado, o pé está perdido, mas o resto do corpo dele está são. Então o que você faz em termos médicos? Corta o pé fora e o sujeito sobrevive.
É a mesma ideia do confinamento das nulidades. Quer dizer, corta fora a parte do ato que é viciado e mantém a parte válida. Até porque, se a gente parar para pensar, a decretação de nulidade é excepcional. A gente trabalha para ver atos válidos gerando efeitos. Então não tem sentido você matar, entre aspas, parte de atos que não tem um vício formal nenhum. De fato, não há sentido, tá? E é isso. O capítulo 11 é basicamente isso aí. Eu até acabei me alongando mais do que eu imaginava. Achava que em meia hora eu ia resolver, mas, né? Pessoa que fala muito é essa desgraça mesmo. Então, só para ressaltar aí de novo, o que eu falei no início, para quem está me acompanhando ao vivo, naturalmente, estude com o Daniel, @editorajuspodium.com.br. A gente conversa lá por lá e vai sair o cupom agora, fique esperto aí. Quem quiser comprar o manual e não tiver, vai ser um cupom esperto de desconto, tá bom? Esse manualzinho aqui, professora Flávia Rio, um abração. Flávia Rio vai estar com a gente amanhã, não percam, hein? Amanhã às 19 horas nós vamos conversar sobre desjudicialização, muito bacana, com a professora Flávia Rio, professora da UERJ, espero todo mundo lá. Legal, gente? Então, tamo junto.